que também nos assistem de casa. Vamos ficar em pé para louvar ao nosso Senhor Jesus, porque é bom estarmos aqui, é bom nós podermos louvar ao nome dele. Vamos só orar antes de nós começarmos. Senhor Pai, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos trazido cuidado, paz, bênçãos, ó Deus, imerecidas. A tua misericórdia é grandiosa sobre nós. Nós estamos aqui nessa manhã para louvar, engrandecer o teu nome, podermos entoar louvor a ti, Senhor Jesus, e ainda mais poder aprender mais do Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ei. Vamos lá. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Passar para o Diego.
E som. E. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada criança aqui presente, que o Senhor atraiu para a tua presença. Que o Senhor possa abençoar nessa aula, que o Senhor possa ensinar mais um pouco do Senhor, plantar mais um pouco da tua palavra no coração de cada uma delas, ó Senhor. Abençoa essas aulas, abençoa também a vida de cada professor. Abençoa também, Senhor, o momento que teremos aqui de aprendizado com a tua palavra, de comunhão com o teu Espírito. Ei, 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 ei. Ei, ei. Bom dia, então. Vamos lá continuar a nossa classe. Hoje nós vamos encerrar a série de ídolos do coração. Então, a partir de semana que vem, a gente parte para outra série. Então, acredito que foi uma bênção aqui para todos nós, né? A gente discutir um pouco, meditar um pouco a respeito dos ídolos do coração, ver como que isso se dá, né, dentro do nosso coração, das nossas vidas, e como que a palavra de Deus trata isso também, né, como que Deus já providenciou, né, uma resposta, um escape para a gente vencer, para a gente destronar esses ídolos. E para encerrar, né, não podia ser diferente, a gente vai falar então do senhorio de Cristo. Para encerrar uma série sobre os ídolos, a gente vai falar sobre o senhorio de Cristo, que é aquele a quem o nosso coração deve estar totalmente devotado, totalmente confiando nele, aquele que deve, de fato, ter um trono no nosso coração, um trono nas nossas vidas. Então, para a gente fechar uma série que fala sobre ídolos, a gente vai falar sobre o senhorio de Cristo. A gente vai falar, meditar que Jesus Cristo é o Senhor. Como a palavra diz, como a gente ouve muitas vezes, Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele não é apenas um solucionador de problemas, ele não é um milagreiro, ele não é apenas, né, alguém que vem e socorre as pessoas, né, ele não é apenas um profeta, ele é tudo isso sim, mas muito além disso, né, ele é o nosso Salvador e ele também é nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre toda a terra. Então, só nessa frase aqui, né, já tem a resposta, a solução para os ídolos do nosso coração. E só essa frase, Cristo é o Senhor, ela também já é muito profunda, ela representa muita coisa, ela é muito forte e ela demanda muito de nós. A gente vai meditar um pouco disso também. Então, lá na época dos discípulos, né, eles começaram lá, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, eles começaram a sair espalhando essa mensagem de que Cristo era o Senhor. Então, essa palavra Senhor, né, ela era utilizada na época lá do Império Romano, né, opressão, aquele domínio todo, ela era utilizada para César, para o imperador lá apenas, o Senhor, né, aquele que tinha domínio. Então, alguém que discordasse disso, ele corria sério risco de vida. E os discípulos, então, começaram a se referir, né, como Senhor a um certo homem, um certo carpinteiro que morreu na cruz ali naquela época, e eles saíram com ousadia proclamando a mensagem a respeito daquele homem, que aquele homem trazia, né, e mesmo enfrentando muita humilhação, mesmo correndo o risco de morte, muitos deles de fato enfrentaram a morte, eles não pararam de proclamar essa mensagem, que Cristo é o Senhor. Então, esse é o tema que fecha a série, que é um tema desafiador para a gente. Parece simples a frase é simples, a gente sabe, a gente concorda, mas é muito
desafiador para a gente viver isso. Então a gente vai meditar um pouco na carta de Filipenses, na Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. A gente vai meditar um pouco no que a palavra de Deus diz para a gente sobre isso. Então, lembrando um pouquinho os irmãos, a carta aos Filipenses, ela é uma carta muito bela, né? Ela traz para a gente conceitos, coisas muito belas, muito profundas, ali que o apóstolo Paulo escreveu, e ela foi escrita por uma comunidade ali, uma região que era importante naquele contexto, né, do Império Romano. Então, em algum momento ali, aqueles irmãos que participaram muito efetivamente do ministério de Paulo, houve alguns conflitos ali entre eles, houve alguma divisão entre eles, e Paulo ele começa ali a carta fazendo um grande apelo para eles, para que eles vivessem em unidade. Né? Paulo fala da unidade cristã, né? Mesmo em meio àquele povo que passava por provações, passava por perseguições por causa do Evangelho, que eles abraçaram o Evangelho em verdade. E Paulo faz um apelo para eles, para que eles fossem unidos, para que em Cristo eles vivessem em unidade. E para que eles pudessem viver em unidade, né, Paulo, então, ele chama eles à humildade. Então, para eles poderem viver em unidade, eles precisavam ser humildes, viver em humildade, para que eles conseguissem chegar à unidade. E aí, para falar de humildade, ele vai trazer para a gente o nosso exemplo de humildade, que esse é o tema da carta, que é Cristo, né, que tem todo o poder, tendo toda a autoridade, ele abre mão de tudo e ele se humilha e depois disso ele é exaltado. Então, a gente está falando de ídolos do coração, a gente está falando do senhorio de Cristo, e para isso a palavra de Deus chama a gente a seguir o exemplo de humildade do nosso Senhor. Então, Filipenses 2, versículo 5, Gabriel, por favor, a gente vai ler junto lá do 5 ao 11, que fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Muito bonita, né, essa passagem, muito profunda, e ela está falando então dos dois estados de Cristo ali, de humilhação e de exaltação. Né? Então a gente está falando do senhorio de Cristo, e aquele que é o nosso Senhor, ele é para a gente também o nosso exemplo de humildade. Né? E esse texto é que a gente vai meditar na humildade, na humilhação dele e depois na exaltação dele. Então Cristo é o nosso Senhor e ele exerce o senhorio sobre nós, sobre todas as coisas. E como que é o senhorio de Cristo? Então a primeira coisa é que o senhorio dele, ele é um senhorio que ele é exercido de forma diferente aos conceitos que a gente vê por aí no mundo. Né, o senhorio, um poder no mundo que ajunta para si poder, ajunta para si domínio, mas Jesus ele exerce o senhorio dele primeiro servindo, né, primeiro se humilhando, primeiro servindo e deixando esse caminho para nós. Então lá no versículo 7 aí dessa passagem que a gente leu, vai falar muito bem que Jesus assumiu a forma de servo, esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo. Ali ele estava também exercendo o senhorio dele sobre nós. Né? Então, antes ele foi humilhado, assumiu a forma de servo, porque ele estava com Deus na glória, no trono de Deus, e os evangelhos mostram isso para a gente, né? Que quando ele se encarnou, ele assumiu forma de homem, forma de servo, e aí o texto fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, imagina
a distância que Cristo percorreu aqui, saindo do trono dele, saindo debaixo da presença de Deus na glória, vindo se tornar homem, assumindo forma de servo, e ainda assim se submetendo à morte e morte de cruz. Então Jesus ele desce vários degraus aqui para mostrar isso para a gente. Né? Desde o trono, ele se torna homem, ele vai descendo. Quando a gente acha que ele não podia mais, né, se esvaziar, não podia mais abrir mão, ele vai descendo. Então ele não era um homem comum, ele podia ser um rei, mas ele foi servo. Sendo servo, ele podia parar por aqui, mas ele se submeteu à morte. E ainda a morte de cruz. Então, trazendo de novo para o contexto romano aqui, a morte de cruz ela era uma morte destinada aos piores criminosos ali, né, naquele contexto. Era destinada aos piores. Então ele se submeteu, ele se humilhou até esse ponto. Então os evangelhos mostram isso para a gente, que Jesus ele veio com esse intuito de servir. Né? Ele, embora sendo Senhor, embora sendo Mestre, ele se posicionava diante dos discípulos dele, diante das pessoas, como alguém que serve. Então o primeiro ponto é que o senhorio de Jesus ele é diferente. Né? Ele é Senhor servindo, e ao servir ele é nosso Senhor. Então esse é o primeiro exemplo de Cristo para nós, e não é uma contradição. Né? Não é uma contradição. Embora possa parecer loucura para fora, não é uma contradição, mas é um exemplo. Né? Porque seguindo ele a gente também serve. Seguindo ele a gente se torna servos uns dos outros. E disso nós estamos falando de destronar os nossos ídolos. Amém, pessoal? Não perca isso de vista. A gente está destinando os nossos ídolos, seguindo a Jesus e se tornando servos uns dos outros. Então, o segundo ponto é que o senhorio de Jesus também, além dele ser diferente, é um senhorio completo. Um senhorio completo. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, lá no texto que a gente leu, versículo 10, por favor, Gabriel. Vai falar lá, ó, versículo 10. Foi dado a ele o nome, o 9, volta um pouquinho, por favor. O nome que está acima de todo nome. E aí vai seguir falando, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Então o senhorio dele é completo, é sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Então a gente não pode perder isso de vista também. Isso também é crucial na nossa vida. Porque às vezes a gente pode olhar para fora e a gente vê vários sinais que podem fazer a gente duvidar disso. Né? O pecado do homem, a queda desse mundo, né? Todo o mal que a gente vê nesse mundo. Mas a palavra garante para a gente que Jesus venceu o mal naquela cruz, e ele vai vencer plenamente, de forma completa, já está garantido para a gente quando ele retornar. Então essa é a nossa esperança, né? Essa deve ser a marca da nossa vida. Cristo é a nossa esperança. Ele vai retornar e a gente já tem garantia de que o mal será totalmente acabado, totalmente derrotado. O pecado não existirá mais no nosso meio. Então ele é Senhor sobre todas as coisas também. O senhorio dele é exercido sobre tudo e sobre todas as coisas. E isso remete à esperança que a gente tem. Então a gente ainda está falando de adicionar os nossos ídolos. Então, primeiro, a humildade, o exemplo de humildade de Jesus, e segundo, a esperança que temos em Cristo, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Até aí tudo bem? Beleza. Então vamos lá para o terceiro aspecto do senhorio de Cristo. E esse aí chega na melhor parte, né, na parte mais
delicada para a gente. Ele é Senhor na vida de cada um de nós. Ele é Senhor na vida de cada discípulo. Então, isso implica que cada discípulo deve se submeter ao senhorio de Jesus, dia a dia, né? Sempre ali nos colocando debaixo do senhorio de Jesus, porque Ele é um Senhor pessoal também. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da igreja, e Ele exerce esse senhorio de forma pessoal também, na vida de cada um de nós. Amém? Então, nosso Salvador é também nosso Senhor. Ele nos salvou, né? Ele salva, mas Ele também exerce senhorio na vida de cada um daquele que Ele salva. E como que é esse senhorio dele? Né? Mais do que receber muitas bênçãos, mais do que receber muitas alegrias, que de fato a gente recebe, né? Mas é um senhorio exigente também, é um senhorio que requer da gente compromisso, que requer da gente devoção, né? Que requer da gente ali uma devoção de procurar obedecer Ele em tudo. Tem o Sermão do Monte, que a gente já meditou várias vezes aqui no culto, e que é uma parte importante também, que Jesus ensina para a gente sobre o reino, e aí ele vai falando ali, né? Bem-aventurados os que choram, os pacificadores, né? Então ele vai dando ali várias características que a gente tem que ter, né, para participar do reino de Deus. Então, o senhorio de Jesus é isso, é um chamado para cada um de nós a essa devoção a Ele, ao reino dEle, de ser transformado, né, a imagem dEle, de tomar a sua cruz para seguir a Ele. Isso tudo os evangelhos mostram para a gente, Jesus falando sobre isso, né? Então, é sacrificar muitas vezes os nossos desejos mais fortes, né? Tomar a sua cruz, né? Não quer dizer que você vai sofrer apenas para seguir a Ele, mas que você vai sacrificar muita coisa que às vezes você gosta, que às vezes é caro para você. Vai sacrificar os seus desejos, muitas vezes mais fortes, mais poderosos, para seguir a Ele. Então isso faz parte do senhorio dele sobre nós, né? O discipulado, né? A nossa devoção, o nosso coração voltado para Ele, né? Tomando a nossa cruz e exercendo sempre, né, a submissão da nossa vida a Cristo. Então, isso é um processo difícil, a gente sabe, né? Um processo muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil, muitas vezes ele anda devagar, né? Esse processo na nossa vida, mas a gente se submete a ele durante toda a nossa vida, né? A gente vai caminhando para o alvo, como o apóstolo Paulo também fala. E isso, ao mesmo tempo que pode ser doloroso, pode ser um processo pelo qual a gente passa, é maravilhoso também. É maravilhoso porque a gente vê o poder de Deus agindo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, né? A gente sabe que, porque somos filhos dele, isso está acontecendo com a gente. Ele está nos transformando, ele está nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo, e isso é maravilhoso, né? O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Então, além da gente reconhecer, né, que Ele é o nosso Senhor, né, da gente confessar que Ele é o nosso Senhor, a gente também, isso tem que impactar na nossa vida, né, em como a gente vive, servindo uns aos outros, a esperança, né, o perdão, solidariedade, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, isso tudo faz parte do senhorio dele, né? Outra passagem que eu lembrei dos evangelhos é que Cristo fala: se vocês me amam, vão obedecer aos meus mandamentos. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que viver, né, para receber, né, para sentir, para passar esse senhorio de Cristo pela nossa vida, né? Ele vai transformar a nossa vida. Então, recapitulando aqui, né, Jesus é um Senhor servo, né, que exerce o seu senhorio servindo, nos dando exemplo de humildade, e chama a gente para viver assim também, né? Então, Jesus é um Senhor sobre todas as coisas, e com isso
ele nos chama a ser perseverantes, a ter esperança, porque o nosso Senhor reina sobre todas as coisas. Ainda que às vezes isso possa parecer para a gente distante, ainda que às vezes a gente se desanime no meio da caminhada, mas a gente não pode perder de vista que o nosso Senhor é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, além de viver em humildade, em serviço, a gente vive com esperança no nosso coração. E por fim, Ele também é o nosso Senhor pessoal e Ele age na vida de cada um de nós. Porque Ele é o nosso Senhor, a gente se submete a Ele, aquele que nos salvou, Ele também é o nosso Senhor, e a gente se submete a Ele, porque assim Ele nos transforma, né, Ele age, né, de forma particular na vida de cada um de nós que somos discípulos dEle. Então, para a gente meditar aí também, eu queria colocar um texto de Gálatas 2, por favor, Gabriel. Gálatas 2, 19 e 20. E que o apóstolo Paulo ele vai trazer para a gente também um pouquinho disso. Então, eu queria um voluntário aí para ler para a gente, por favor. Amém. Olha que beleza isso, né? Que maravilha. Isso aqui é o discípulo expressando, né, do fundo da sua alma ali, o senhorio de Cristo. Então ele fala, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Então ele está falando do senhorio de Cristo sobre ele, né? Cristo agora vive em mim, né? Eu morri para a lei, agora eu vivo para o meu Senhor. E aí ele termina vivendo, a vida agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Então esse é o senhorio na vida pessoal do discípulo de Jesus, né? Olha que profundo isso, que desafiador para a gente, né? Como eu falei no início, isso é exigente para a gente, isso é desafiador para nós, mas também é maravilhoso, é a beleza do Evangelho, né? Aquele que se amou, aquele que me salvou, aquele que se entregou por mim, é o meu Senhor e agora eu vivo por Ele, eu vivo pela fé que eu tenho nele. Amém? Então, para a gente fechar uma série que fala dos ídolos do nosso coração, né, muitas vezes a gente pensa em maneiras aqui de como a gente evitar, né, cair nesses ídolos, né? A gente falou de vários aí, né? A gente falou da pornografia, o que mais? Me ajuda a lembrar aí. Da inveja, ego, soberba, enfim, todos esses ídolos, né? E a raiz de todos eles, né, a gente viu que sempre está no pecado do nosso coração, e a solução para isso é sempre a gente viver debaixo do senhorio de Cristo. É claro que cada um desses ídolos vai ser um pouco diferente ali na forma de se manifestar, na forma da gente se relacionar com eles, mas todos eles são destronados do nosso coração pelo senhorio de Cristo, né? Quando o trono do nosso coração está devidamente voltado para Cristo, né? Então, por isso que a gente encerra falando desse tema que é simples, mas ele é muito profundo para a nossa vida. Ele é muito exigente, ele é muito desafiador, mas também é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente saber que aquele que nos salvou, ele também nos limpa, né? Ele nos livra dos nossos ídolos, ele limpa o nosso coração, né? À medida que a gente se submete a ele, ao exemplo que ele deixou para nós. Então, exemplo de humildade, de esperança e de submissão, né? Então, o nosso desafio é buscar aí todo dia, né, diariamente aí na nossa caminhada,
se submeter a Cristo verdadeiramente, né? Submeter incondicionalmente, né? Mesmo naquilo que é mais difícil, naquilo que dói mais, né? Naquele ídolo que para mim é maior, né? No meu coração. Outro irmão às vezes já seja outro, mas todos nós temos que nos submeter diariamente, em todas as áreas, incondicionalmente a Cristo nosso Senhor, né? E assim a gente vai destruir os ídolos do nosso coração, assim a gente vai destronar os ídolos do nosso coração, e assim a gente vai vivendo, vai caminhando, né? Conseguindo se livrar desses ídolos, conseguindo viver, né, sem a influência desses ídolos, né, conseguindo sendo santificados, né, a cada dia. Essa é a obra maravilhosa do Espírito de Deus em nós. E para a gente destronar os nossos ídolos, não tem nada além do senhorio de Cristo. Não é nada além do que a gente olhar para Cristo e a gente se submeter a Cristo. Então, essa é a conclusão, né, do estudo dos ídolos, né? Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio para a nossa vida mesmo, para a nossa caminhada diária, né, como cristão, como discípulo de Jesus, e esse é o chamado dele para a gente caminhar, para a gente viver. Amém? Alguém quer fazer algum comentário, participar, trazer aí outros pontos de vista para a gente? Fique à vontade. Sim. Sim. Amém. Amém. É tremendo isso. Muito bom, muito bom. Sim. 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 Amém. Sim. Sim.
Amém. Amém. Na glória, né? Amém. Muito bom, muito bom. É verdade. A gente orar para ser parecido com Cristo, né? A gente clamar por isso, né? Assim como a gente clama por causa do nosso pecado, né? A gente clamar também para ser parecido com Cristo. Acho que não tem pedido mais sublime que esse, né, da nossa parte. Muito bom, pessoal. Mais alguém? Bom, a gente vai continuar, né, na escola bíblica agora. A gente vai dar início a uma outra série que é a respeito da carta aos Filipenses, né, que a gente meditou aqui hoje. Então vai ser bem legal, já vai fazer meio que um link aqui com o que a gente meditou hoje, né? Então a partir da semana que vem a gente já inicia, né, com esse estudo, né, a respeito da carta de Filipenses. A gente vai mantendo aí a classe da EBD. Amém? Então, obrigado aí pela presença de todos, mas logo mais temos o nosso culto aí à noite. Um bom domingo, Deus abençoe. Com Santa Ceia, muito bem lembrado. Santa Ceia hoje.